Muito bom dia a você que acompanha a programação do Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje a gente recebe aqui no Canal Rural em Mato Grosso um campeão mundial de Ultraman que tem como base alimentar a proteína animal. Está aqui conosco Alessandro Medeiros. Aliás, já começo agradecendo a presença e parabenizando, né? Afinal de contas, levando o nome do Brasil e do nosso agro mundo afora. Seja bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, obrigado pelo convite, é um prazer. E sim, conquistamos agora um feito inédito no planeta e fico muito feliz de estar aqui divulgando e conversando com você como a gente conseguiu chegar nesse feito inédito. E sem dúvida nenhuma, 100% carnívoro aí há 6 anos, sendo campeão mundial da categoria no Ultraman World Championship. Maravilha. Vamos explicar para quem está nos acompanhando, nosso público aqui entende muito de campo, de esporte, Sim. a gente vai patinando aí, a grande maioria, como Sim, eu, por sim, exemplo, sim. né? Me explica para o que é o Ultraman, quais são as distâncias, para que a gente comece a entender o tamanho desse feito, Alessandro. Bacana. O Ultraman é o Ultra Triathlon, né? Todo mundo já ouviu falar desse esporte. É um esporte de 3 modalidades, onde a gente nada, pedala e corre, né? E o Ultraman, ele é o topo do Everest, assim, nas provas mais difíceis do planeta. Então a gente nada 10 quilômetros, pedala 421 quilômetros e depois corre 2 maratonas para fechar a prova. Então as pessoas aí de casa devem estar imaginando, 421 quilômetros, eu dirijo de um tal lugar a outro lugar e a corrida é a mesma coisa, né? A gente bate uma maratona e volta. Como você fez só a última ano passado, né? Primeira. A primeira. Então é como você chegasse no final e teria que voltar aquele É um pouco percurso difícil, todo. eu diria, viu? Sim. Isso tudo com combustível, a proteína animal e a gordura animal como fonte de energia, né? Quantos dias de prova para completar todas essas distâncias? Sim, o primeiro dia a gente pedala 10, a gente nada 10 quilômetros em mar aberto, pedala 145. No segundo dia a gente pedala 276 quilômetros e no último dia aguardada a dupla maratona. São 3 dias e todo esse evento e todo esse processo todo nós fizemos na estratégia carnívora, como sempre, mas só que um detalhe, pessoal, a gente fez isso em jejum, 3 dias, 70 horas, para ver o poder, como o poder da carne, né? Como ela nutre o ser humano, né? Rapaz, eu estou pensando aqui, a gente vai ficando até meio surpreso, né? Meio não, muito Sim. surpreso. Em jejum, isso algum outro atleta no mundo que você tem conhecimento fez isso daí? Não, é um feito histórico. É um feito histórico não só no Ultraman, mas em outras provas que eu já participei também. Nós quebramos esse recorde aí de se alimentar somente de proteína e gordura animal e até conseguir pódios e conseguir resultados expressivos na performance, né? Porque dizem que precisam de carboidrato para performar, a gente está quebrando esses mitos aí, né? Para a gente ter efeito de Aham. comparação, normalmente numa prova como essa, tão intensa quanto você mencionou e descreveu para a gente, como que normalmente é a reposição energética, né, reposição alimentar de um atleta? Por um Padrão. atleta normal, É. padrão, sem dúvida nenhuma. Normal, não sei se é normal, né? Porque fazer o que vocês fazem é por aí, mas vamos lá. Não, é uma prova difícil sim, mas geralmente eu já estou há tanto tempo na nossa estratégia, no nosso estilo de vida carnívoro, que eu meio que esqueço um pouco, tá? São quase 6 anos aí, né, que eu não consumo nenhum tipo de suplementação voltada para o esporte. Então eu acredito que eles se alimentem aí a cada 2 horas, 1 hora e meia, tomando açúcar, géis de carboidrato, né, os líquidos, né? Esses Gatorades da vida aí. Então acho que durante a prova aí eles consomem. A Letícia vai explicar isso a você melhor, porque ela vai estar aqui também, mas é um consumo muito alto que o organismo já não consegue processar isso tudo, né? Enfim, mas sem dúvida nenhuma é totalmente, o que a gente faz é totalmente diferente do que é proposto aí pela todas as diretrizes aí nutricionais do esporte, né? Tá, para não deixar dúvida para quem está nos acompanhando, em jejum é jejum absoluto, tomar água, o que é? O que tem de reposição, o que é? Só para a gente entender. Sim, o jejum total mesmo, só líquidos, líquidos com sais minerais, basicamente potássio, magnésio e sódio, só. Não entra nenhuma calorias aí, vamos simplificar as coisas, né? E você falou que começou há 6 anos, está há 6 anos nessa Sim. dieta, né? Quando surgiu o start, como que era a tua performance, tua alimentação até então, como atleta, que você já há um bom tempo já, Sim. né? Há 35 anos, como eu falei, eu sou um atleta de longa distância. Minha alimentação é como hoje muitos que vão estar ouvindo isso daí praticam, né?
tem que fazer o carb loading, comer uma macarronada no dia anterior. Isso não existe mais para mim, né? E sem dúvida nenhuma, o que me ajudou a performar foi eu entender que o nosso corpo não precisa disso, tá? É uma opção. Se você quer utilizar essas fontes de energia de açúcar e carboidrato, não tem problema, é uma escolha sua, mas existe uma outra opção, e a opção limpa é essa, né? Comer, se alimentar de carnes e gorduras animais, buscando a energia do seu corpo como fonte de gordura para ser a sua fonte principal para você percorrer esses quilômetros todos. Né? Você até mencionou, né? A Letícia vai explicar para a gente no Aham. segundo bloco. A Letícia vai estar aqui conosco, que é a nutricionista que acompanha esse programa, Sim. é tua sócia também nesse projeto. Não é da noite para o dia e imagino que não é deu a louca, eu vou começar a comer só proteína animal. É um trabalho científico que vocês têm feito com muita cautela e que os resultados aparecem para serem validados também cientificamente, né? Perfeito, a pergunta muito bacana. Sim, é um processo lento, há 5, 6 anos a gente está fazendo isso, tentando escolher qual é a melhor estratégia para mim, né? Pessoas mudam, né? A gente tem que respeitar a individualidade, mas sem dúvida nenhuma, nós temos um projeto hoje, já foi lançado o primeiro estudo de caso meu, né? Que foi feito pela Universidade a Faculdade de Medicina de Jataí, em Goiás, em Goiânia. E a gente está indo para o segundo estudo, com o jejum e a carnívora na performance de um atleta, né? Então a gente tem sim uma base científica em várias provas e quando eu chego aqui no Brasil a gente faz testes, exames para ver como está a minha saúde. Mas sem dúvida nenhuma, a nossa principal mensagem é o seguinte, a evolução humana foi feita se alimentando de animais, carne, gordura animal. Nós mudamos isso tem pouco tempo, muito pouco tempo, a partir da Revolução Industrial, não, a Revolução Agrícola, né? Quando a gente começou a plantar e ficar parado. Mas antes, nossos antepassados já se alimentavam dessa forma. Eu só estou resgatando essa questão da ancestralidade. A gente tem estudos, até a questão do jejum, de seres humanos sobrevivendo até 15 dias sem se alimentar. Né? E muitos têm um mito de quando você não se alimenta você fica fraco. Não, pelo contrário. O seu corpo ele começa a ficar muito mais com energia, muito mais alerta, né? Então os benefícios, a gente fala, é só fazendo para você sentir na pele, né? E aqui você venceu na categoria provavelmente dos 30 anos, é isso que você tem de idade, né? Não, tem 54 anos. 54 A 6 anos. com a dieta são desde os 48, 49. 49 anos, isso. O que mudou na tua performance e na tua maneira de sentir a prova, de se recuperar numa prova tão desgastante? Bacana. Quando eu comecei a entender essa questão que a gente hoje se alimenta mal, o primeiro passo que eu dei, não só para mim, mas para a minha família, foi tirar os processados e os ultraprocessados, né? Os enlatados, ensacados, com muita farinha, com muitos grãos, né? Muito óleo vegetal. Eu tirei isso da minha alimentação e fui para açougue e feira, como os seus avós, seus bisavós faziam, né? E eu comecei a melhorar, eu comecei a performar melhor, a me recuperar das provas e me recuperar dos treinamentos. Tanto que quando eu virei essa chave, eu fiz um desafio pessoal, eu corri 10 meias maratonas em 10 dias seguidos, para você ter uma ideia. Eu me sentia tão energizado, com uma saúde tão boa, tão resistente, que eu falei, eu preciso começar a me desafiar. E foi que eu tive essa ideia de correr. Eu comecei a correr o primeiro dia, meia maratona, segundo dia, terceiro dia, e terminei em 10 meias maratonas. A partir daí, a gente já correu 160, 190 quilômetros, 515, como foi agora, e a gente não para. Pois é, não para. O que é o próximo desafio? Qual é o próximo desafio? Tem? Tem o próximo desafio, sim. A gente entrou com uma candidatura. Algumas provas de ultra distância você não consegue ir lá e se inscrever online, como é um exemplo de uma maratona, né? Você precisa ter o respaldo da organização e é um grupo seleto. Então a gente mandou a minha candidatura para uma prova chamada Badwater. É uma ultramaratona do deserto da Califórnia. São exatamente 100 atletas no planeta, correndo no deserto 217 quilômetros, sendo que um detalhe muito interessante, ela chega ali, a prova chega a momentos de 52 graus Celsius, é um
fornalha, né? Vem treinar em Cuiabá. É isso, não, eu comentei isso com a Letícia, eu falei o local perfeito para mim adaptar ao calor, né? Adaptar essa panela de pressão, sem dúvida nenhuma é uma boa dica, vim treinar aqui. Então a gente entregou a nossa candidatura e dia 1º de fevereiro a gente recebe o retorno da organização. Eles não têm muito critérios não, mas acredito que a gente vai lá estar correndo na carnívora e se bobear, a gente está pensando ainda em jejum também. E quebrar mais um mito aí, um paradigma, e quebrar mais um recorde mundial também. Correr uma prova tão desgastante, tão quente, né? Para você ter uma ideia também, a gente em determinado momento tem que correr na linha branca do asfalto, porque se você sair da linha branca, o seu tênis derrete, cara, para você ter uma ideia. De tão quente que é o local. Então a nosso projeto é desafiar o corpo humano e mostrando o poder da carne, né? Maravilha, Alessandro, obrigado pela tua participação aqui. De nada, no prazer estúdio. é meu. Parabéns mais uma vez, sucesso nesse projeto e aí certamente vamos trazer aqui seu resultado também positivo. Você continue conosco, no segundo bloco a gente volta aqui no Estúdio Rural para conversar com a nutricionista, a Letícia Moreira, né? Vai explicar como é feita essa dieta, né? Se qualquer um pode começar ou como tem que ser aí para começar com calma e realmente comprovar os resultados. E claro, a gente está falando de valorização da nossa carne, valorização da nossa proteína animal, por isso que esse assunto está aqui, claro, no Estúdio Rural, aqui no Canal Rural. Continue com a gente volta já. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Hoje nosso assunto é esporte e alimentação com base na proteína animal. No primeiro bloco você já acompanhou aqui um pouquinho da história do Alessandro Medeiros, né, que fez história, né, sendo o vencedor do Ultraman da categoria de 50 a 59 anos, com a dieta toda focada na proteína animal. E agora a gente vai conversar com a Letícia Moreira, que é nutricionista e que ajudou, o Alessandro tem ajudado nessa transformação e nessa quebra de paradigmas, né, Letícia? Acho que a gente começa por aí, né? Vocês estão fazendo história mostrando que a alimentação à base de proteína animal, especialmente carne, realmente faz a diferença, faz bem para a saúde e quebra aí todos os mitos e preconceitos que existem. Sim, porque a carne é o alimento completo, né? Então a gente tem todos os nutrientes essenciais, né? Tem gordura, tem proteína, então é o alimento completo para o atleta. E esse trabalho que a gente faz, ele já é um trabalho aí de longa data, né? Então esse ano a gente completa 6 anos que a gente começou esse projeto, né? Esse trabalho. E agora colhendo todos esses frutos, né, com o Alessandro como campeão mundial de uma prova extrema como o Ultraman. Explica para quem está nos acompanhando como que é essa dieta, quais são os cuidados, que horário entra a alimentação, o que é a alimentação à base de proteína? Bom, a dieta carnívora, né, as pessoas têm às vezes uma mentalidade de que ela é só carne bovina. Né? Quando você fala carnívora, às vezes só vem uma peça de picanha na sua cabeça, né? Mas a dieta carnívora é muito mais do que isso. Ela, na verdade, ela tem vários espectros, né? Ela é um leque de opções. Então, a gente pode utilizar ela de várias formas, mas as 3 formas que são mais conhecidas é Animal Based, que é uma alimentação de 85% de proteína animal, entre todas as proteínas, né? Não só a carne vermelha, mas todos os outros tipos de carne, ovos, lácteos, e com 15% de vegetais, frutas. A gente tem o que a gente chama de carnívora clássica, que são todos os alimentos de origem animal, como eu disse, e 2% de alimentos de origem vegetal, que geralmente é o café, às vezes um vinho, né, que a pessoa toma ali, né, na sua dieta. E a gente também tem a Lion Diet ou a carnívora estrita, que é só carne de animais, ruminantes, água e sal. Então, esse espectro depende muito do indivíduo, depende muito do como ele pode se adequar e depende muito se ele tem alguma doença, porque a dieta carnívora estrita, por exemplo, ela é uma dieta terapêutica, ela é uma dieta de tratamento. Então, quando o profissional, o paciente vem até o profissional, ele precisa entender todos esses aspectos, né? Qual dessas
estratégias vai se adequar mais ao paciente, mas mesmo que o paciente ele não possua nenhum tipo de doença, ele pode fazer uma dieta carnívora estrita, por exemplo, justamente porque a carne ela é riquíssima em todos os alimentos, os nutrientes essenciais, né? E o mais interessante é que todos esses nutrientes são biodisponíveis. Ou seja, o nosso corpo consegue absorver de forma muito mais otimizada, diferente de só o consumo de vegetais, por exemplo. E numa porção, digamos assim, menor, você fica nutrido e com todos esses alimentos, esses nutrientes sendo absorvidos de forma melhor. Agora, você falou, né, ela é um alimento extremamente rico, né, e tem tudo que a gente precisa. Me fala as propriedades, então, da carne vermelha. Bom, a carne vermelha, né, vamos pensar ali nos minerais, né? Tem o ferro M, que é esse ferro que ele é muito mais fácil de ser absorvido. A vitamina B12 a gente só encontra nas carnes, né? Os ômegas, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, principalmente nessa questão nutricional, a gente tem esses que são, né, em evidência maior, né? A gente tem todos os aminoácidos essenciais. Hoje a gente tem aí uma série de aminoácidos, são 21 aminoácidos, 9 deles a gente só vai conseguir na alimentação. E a carne ela é rica em todos esses aminoácidos essenciais, né? A gente tem as gorduras também, então a gordura, apesar de ser tida como algo, né, ruim, a gordura não é ruim. A gente precisa de gordura. E algumas carnes, por exemplo, que tem mais marmoreio, ela tem até a gordura monoinsaturada, né, que são aquelas gorduras que a gente também encontra em alguns vegetais. Então, as propriedades nutricionais da carne, ela é muito vasta. Mas como eu disse, esses nutrientes, eles são melhores absorvidos em relação à questão dos vegetais, né? Então, por isso que a gente gosta de trazer essa questão de uma dieta carnívora, mas a gente acha que a população não deveria tirar a proteína do prato. Não que os vegetais façam mal. Algumas pessoas elas precisam sim fazer uma redução, mas que se a pessoa tiver no prato, né, do alimento onde vai ter uma carne e os vegetais, o que a gente chama de comida de verdade, ela vai estar fazendo muito pela saúde dela. Perfeito. Você falou ali em uma das respostas, né, isso vai depender do indivíduo, ou seja, não dá para qualquer um começar uma dieta carnívora sem uma orientação profissional, entendendo quais são as necessidades, os limites, é por aí? Bom, todas as pessoas podem fazer dieta carnívora, não tem restrição, desde a criança até o idoso e o atleta, né, como o Alessandro. Se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, né, ela pode experimentar, né, a dieta carnívora sem problema, mas se a pessoa tem alguma condição especial, é sempre bom estar junto com o profissional, né? O profissional ele vai adequar, tem um processo de transição, porque quando você sai de uma dieta convencional e vai para uma dieta carnívora, o seu corpo precisa buscar uma nova via metabólica, que é a via da gordura. Então, esse processo transitório leva-se um período e tem jeitos de passar por esse processo de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, né? É importante que seja coletados os exames, né, para a gente poder sempre tá olhando como é que tá esses exames, não só sanguíneos, mas às vezes a gente pede outros exames, né, de composição corporal, exames de imagem. Então, é sempre bom, né, ter um responsável para poder adequar a essas individualidades que cada um vai ter. Esse trabalho que vocês estão fazendo, que tem surtido tantos resultados, né, que chamam a atenção e que derrubam mitos, como a gente mencionou, utilizou inclusive essa expressão, vocês vão publicá-lo, está sendo publicado? Quais são os objetivos e os passos no que diz respeito a esse estudo cientificamente? Bom, nós hoje somos referências em dieta de baixo carboidrato e a carnívora em especial aqui no Brasil, né? Então, a nossa missão, né, e o que a gente busca é trazer dados e ciência
para tudo isso, né? A gente tem muita coisa fora do Brasil, muitos artigos, muitas pesquisas que já são realizadas com dieta carnívora, e aqui no Brasil a gente está começando com essa introdução. Então, a gente, junto com a Faculdade de Medicina de Jataí, com uma equipe, a gente tem uma equipe junto, quem toma conta nessa equipe, né, e desses artigos é o Dr. Eurípides, que é um médico que é parceiro, né, nosso, e a gente coleta dados do Alessandro ao longo dessas provas que ele realiza, que é justamente para a gente poder mostrar o poder da carne. Então, o Alessandro, que tem uma atividade que é uma atividade extremamente extenuante, né, que a maior parte das pessoas não fazem, está se beneficiando. Então, você imagina, né, uma pessoa que vai na academia apenas, que tem uma vida normal, né, de rotina, como a maioria das pessoas, como essa pessoa também vai se beneficiar com o consumo maior de proteína animal. Perfeito. Uma curiosidade aqui, né? Depois do sucesso que vocês têm obtido, outros atletas também passaram a estar sob sua orientação? Sim. Hoje o meu nicho de trabalho, né, na verdade o nosso nicho de trabalho é com relação à melhoria da performance. A gente tem uma assessoria que chama Carnivore Performance. A gente tem muitos atletas, né, nesse período já que eu atuo com dietas de baixo carboidrato, cetogênica e carnívora, que já fazem 10 anos, eu também já tenho outros pacientes também, mas agora com essa assessoria a gente tem os atletas, mas muito mais do que os atletas, hoje a busca maior vem sendo de pessoas que querem ter uma melhora de saúde, emagrecimento, remissão de doenças. Então a gente consegue, dentro dessa assessoria, além dos atletas, também dar o suporte para todas as pessoas. Letícia, já te parabenizando e para a gente encerrar e caminhar para o fim, eu falei isso para o Alessandro no começo, vocês estão levando o nome do Brasil e o nome do nosso agro, né, mundo afora. Você já começa a perceber algum tipo de resultado nesse sentido também? Ou seja, né, de tudo que vocês têm conquistado e têm mostrado para o mundo, associando isso à carne brasileira, né, ao agro brasileiro. De que maneira vocês têm contribuído? Vocês acham que pode levar essa mensagem para o mundo? Eu acho que essa contribuição nossa, né, nós vamos conseguir ter uma melhora muito significativa na saúde de toda a população, né? E principalmente com uma carne aqui do Brasil, né, que é a melhor carne do mundo. Então, ter o Alessandro como um atleta brasileiro, a carne como, né, brasileira como campeã, eu acho que isso vai impactar o mundo inteiro, né? E a gente vê que as pessoas estão começando a criar aquela dúvida, né? Porque a gente tem aí o veganismo vindo com muita força, as pessoas começam a ter essa dúvida. Poxa, será que de uma dieta carnívora, será que o consumo maior de carne também não pode, né, nos trazer saúde, porque a carne é tão difamada, né? A gente tem que desmistificar. Então, isso que a gente faz é trazer conhecimento, munir a população de conhecimento e entender que a carne é um alimento essencial para a nossa dieta. Maravilha, obrigado mais uma vez, Eu que parabéns agradeço. pelo trabalho, sucesso nessa missão, né? E parabéns mais uma vez por levar o nosso agro, nossa carne, nossa proteína mundo afora com uma mensagem tão positiva e que quebra barreiras, quebra mitos aí. Obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado aqui no Canal Rural. Fiquem bem, um ótimo fim de semana, até o próximo Estúdio Rural.